Estelinha, leva tomar banho, filho. Bom, pessoal, vou fazer aqui a correção da prova para vocês, tá? Só um minutinho. Essa primeira questão aqui, ó, eu vou responder depois, tá? A gente vai usar a lousinha. Esta questão 2 também vou responder usando a lousinha. Questão 3 também. Questão 4 também. Questão 5, algumas nós conseguimos responder por aqui, tá? Ó. Então, vamos lá. Sempre que uma substância muda de fase de agregação, a temperatura permanece constante enquanto a mudança se processa, desde que a pressão permaneça constante. Fonseca, Marta Reis, papapá. O gráfico abaixo representa a mudança de fase de agregação de uma substância pura com o passar do tempo, em função da variação de temperatura observada ao se aquecer uma substância X durante algum tempo sob pressão constante. Nós temos um gráfico aí no eixo Y de temperatura, ok? E aqui no eixo X, né, o tempo minuto, ou pode ser calor, né? Então, o que a gente observa? Que a amostra vai aquecendo conforme o tempo passa, e ela tem esse comportamento. Começa a 0 graus, sobe até 20, permanece constante durante 2 minutos, depois ela começa a subir de novo, para em 6 minutos, permanece constante também durante 2 minutos em 60 graus, e sobe de novo. Permanece constante, então, em 20 graus e 60 graus. Vocês estão lembrando o que é isso? Então, vamos lá. Então, ó, o que nós vamos ter aqui? Ó? Uma substância sólida que vai se aquecendo até começar a fusão. A fusão, então, ó, é 20 graus Celsius. Na fusão, a gente tem o sólido e o líquido nesse patamar aqui. Depois que acabou o sólido, a temperatura começa a subir de novo, ou seja, o aquecimento de um líquido. Então, nesse pedaço que está aumentando aqui, ó, só tem líquido. Quando chega na ebulição, o líquido se torna gás. Então, aqui eu tenho líquido e gás, nesse platô aqui, e depois é só o gás sendo aquecido, tá? Então, tomando-se como base o gráfico, analise as seguintes afirmativas. Primeira, entre 0 e 19 graus Celsius, a substância X encontra-se na fase sólida? Sim. Está correto 1, tá ok? 2. O intervalo de 2 a 4 minutos corresponde à condensação da substância X? Não. De 2 a 4 minutos nós estamos tendo fusão, então a 2 está errado. 3. A temperatura de 60 graus Celsius corresponde à temperatura de ebulição da substância X? Sim. Em 60 graus Celsius, aqui, ó, nós temos aqui a ebulição. Aqui a fusão e aqui a ebulição. Então, a 3 está correta. Então, por enquanto, 1 e 3. 4. No intervalo de 40 a 50 graus Celsius, a substância X encontra-se na fase líquida? Sim, de 40 a 50 graus Celsius, ela está aqui na fase líquida. Então, 1, 3 e 4 estão corretas. 1, 3 e 4, ó. Alternativa 1, 3 e 4, tá bom? Só isso. Exercício 6, também dá para fazer aqui, ó. Analise a tirinha a seguir. Então, tem um cachorrinho aí, o Bidu, né, olhando um bloco de gelo. Depois de algum tempo, o bloco de gelo derrete. Depois de algum tempo, o gelo se transforma em gás, né, em água gasosa. Seu caso de personalidade tripla é realmente muito sério. Então, ele está falando da água e as características da água, né? Os processos que ocorrem em cada um dos quadrinhos da tirinha, respectivamente, são. Então, do primeiro para o segundo aqui, sólido indo para líquido, é a fusão. E do líquido indo para gás é a evaporação, tá certo? Então, ó, são fenômenos físicos, tá certo? Que é água sólida, água líquida e água gasosa, não mudou a substância, é um fenômeno físico. Que eu tenho aqui a fusão e depois a vaporização. Então, essa primeira alternativa aqui, fenômenos físicos, fusão e vaporização, beleza? Próxima questão. A água é encontrada na natureza em vários estados físicos e a sequência de transformações sofridas pela mesma é denominada de ciclo da água. A figura seguinte representa duas etapas desse ciclo, tá certo? Então, aqui que nós vamos ter aqui, ó, a água líquida do rio, por exemplo, virando vapor, né, uma evaporização, uma evaporação, e aqui a água líquida das chuvas, né, se precipitando na forma de chuva, né? Então, o que nós temos aqui? As etapas do ciclo da água representadas na figura pela seta são chamadas de, primeiro, vaporização, certo? E a segunda de condensação, né? Quando condensa
as gotículas de água se condensam formando a chuva. Então, essa é a última alternativa aqui, ó, evaporação e condensação. Questão 8, nós vamos responder na lousinha. Questão 9. Os estados de agregação das partículas de um material indeterminado possuem algumas características diferentes, conforme mostra a figura 1. Por outro lado, a mudança de estado físico desse mesmo material são representadas por meio de uma curva de aquecimento, que correlaciona valores de temperatura com a quantidade de energia fornecida sob a forma de calor, apresentado na figura 2. Então, nós temos aqui a temperatura, certo? Em graus Celsius, e aqui a quantidade de calor. Uma relação entre os estados da figura 2 e os estados da agregação da figura 1 permite estabelecer quem? Ó, então, o que acontece? A gente tem uma amostra sólida aqui, em A, certo? Sólida. Ela é aquecida de menos 20 até 0 graus Celsius. Aqui ela entra em fusão. O que é a fusão? Fusão é a coexistência do estado sólido e líquido. Então, em B, eu tenho sólido e líquido coexistindo. Depois que acabou todo o sólido, eu só tenho líquido. Então, em C, eu só tenho líquido. Chega a 100 graus Celsius, a substância entra em ebulição, ou seja, ela começa a virar gás, vapor, tá bem? Então, aqui coexiste o estado líquido e o estado gasoso, depois daqui para diante é só o estado gás ou vapor, tá bom? Uma relação entre os dados da figura 2 e o estado de agregação permite dizer que, bom, B é gasoso? Não. A é sólido? Sim. C é líquido? Sim. E E é gasoso? Sim. Então, essa é a alternativa aqui. Tá bom? Beleza? E última questão aqui, ó. As chamas atingem diferentes temperaturas dependendo de como são produzidas. Em shows pirotécnicos, chegam a 3.600 graus Celsius, nos fogões residenciais podem atingir 800 graus Celsius. E em sistemas de oxiacetileno, alcançam 3.200 graus Celsius. Quando em contato com chamas de altas temperaturas, alguns metais fundem, ou seja, derretem, né? E até mesmo entram em ebulição. A tabela seguinte apresenta as temperaturas de fusão de alguns metais sólidos. O ouro tem uma temperatura de fusão de 1064, a prata 960 aproximadamente, o cobre 1080 e o alumínio 660. Pergunta vem agora, ó. O número de metais que não muda de fase, ou seja, que não derrete quando aquecidos em chamas de fogões residenciais é. Como a chama do fogão residencial, o exercício disse que é 800 graus Celsius, ó, o único material que vai mudar de fase, que pode derreter, é o alumínio. Mas ele quer saber os que não mudam de fase. Então, não mudam de fase o ouro, a prata e o cobre. Então, são 3 os elementos, é essa alternativa aqui. Tá ok? Eu vou parar com essa apresentação aqui da prova e vou para a lousinha agora. Só um segundinho. Deixa eu só achar onde que tá. Opa, tá fechada. Agora já deve estar aberto. Só um segundinho. Aqui. Pronto, já deve estar aparecendo aí para vocês o exercício da prova, né? E nós vamos responder aqui os exercícios, ok? Então, ó, exercício 1 da prova. A tabela a seguir contém alguns dados de substâncias sacarina, aspartame e ciclamato de sódio, utilizados como adoçantes. Então, calcule a massa de um mol de cada uma dessas substâncias separadamente, identifique-as. Então, vamos lá, ó. Vamos começar aqui, ó, pela sacarina, tá bem? Até acostumar aqui de novo, faz tempo que eu não uso a lousinha, a letra fica feia, ó. A sacarina tem 7 carbonos, tem 5 hidrogênios, tem 3 oxigênios, tem 1 nitrogênio e tem 1 enxofre. Tá bom? O carbono tem massa 12. 12 vezes 7, 84. Tem 5 hidrogênios que tem massa 1. 5 vezes 1, 5. Tem 3 oxigênios que tem massa 16. Vai dar 48.
Tem um nitrogênio que tem massa 14, total 14, e tem um enxofre que tem massa 32, que vai dar 32. Então, qual a massa da sacarina? É só somar isso aqui. 4, ó, 8 com 2, 10, mais 4, 14, mais 5, 19, mais 4, 23. Com 2 aqui, ó. Com 8, 10, 14, 15, 16, 17, 18. Então, ó, a massa da sacarina, certo? 183 gramas. Tá ok? Agora vamos para o aspartame. Perdão pela letra aí, tá, gente? Tá ruim. Aspartame. Aspartame tem 14 carbonos, que tem massa 12. Tem 18 hidrogênios, que tem massa 1. Tem 5 oxigênios, que tem massa 16. E tem 2 nitrogênios, que tem massa 14. Ok? Muito bem. Fazendo as continhas aí, 14 vezes 12 vai dar quanto? Vai dar 168. Então, a massa de carbono aqui, 168. Hidrogênio, 18 vezes 1, 18 mesmo. 5 vezes 16 dá 30, dá 80. E 2 vezes 14, 28. Se eu somar a massa de tudo isso aqui, deixa eu ver. Vai dar 294. Então, ó, o aspartame tem uma massa de 294 gramas por mol, tá bem? E falta mais um aqui. Que é o ciclamato. Tá bom? Ciclamato tem sódio. Tem um sódio só, que tem massa 23. Tem 6 carbonos, que tem massa 12. Tem 12 hidrogênios, que tem massa 1. Tem 3 oxigênios, que tem massa 16. Tem um nitrogênio, que tem massa 14. E tem um enxofre, que tem massa 32. Fazendo as contas aqui. 23, 6 vezes 12, 72. 12 vezes 1, 12. 3 vezes 16, 48. 14, 32. Se eu somar tudo isso aí, eu vou achar a massa do ciclamato de sódio, que é um dos adoçantes aí, né? Então, vamos lá, 23 mais 72 mais 12 mais 48 mais 14 e mais 32, isso vai dar 201 gramas, todos eles por mol, tá bem? Então, tá aí feito o primeiro exercício. Exercício 2 aqui, ó. Se precisar, vocês param o vídeo a hora que for necessário, tá, gente? Ó. O mercúrio na forma iônica é tóxico, porque inibe certas enzimas.
Uma amostra de 25 gramas de atum de uma grande remessa foi analisada e constatou-se que tinha 2,1 vezes 10 a menos 7 mols de mercúrio. Qual a massa em gramas dessa quantidade de mercúrio? Considerando-se que os alimentos com conteúdo de mercúrio acima de 0,5 vezes 10 a menos 3 gramas por quilograma de alimento não podem ser comercializados, demonstrar se a remessa de atum deve ou não ser confiscada. Lembre-se que a massa de atum analisada era de 25 gramas. Então, ó, primeira parte item A, fazer a regra do mol, né? Então, ó, a substância é o mercúrio, 1 mol de mercúrio, de íon mercúrio, tem 200 gramas, e como é 1 mol, tem 6 vezes 10 a 23. Nesse caso, íons, tá certo? Então, ó, como a amostra tinha 2,1 vezes 10 a menos 7, ó, 2,1 vezes 10 a menos 7, mol, gente, ó, mol fica embaixo de mol, tá certo? A pergunta é, qual a massa? Massa é o X, aqui, ó, embaixo do gramas. Então, ó, tá aqui a nossa regra de 3. Se a gente for calcular o X vai ser dado por 200 vezes 2,1 vezes 10 a menos 7, dividido por 1, tá bom? Então, isso aqui vai dar o quê? 200 vezes 2,1 vai dar 420 vezes 10 a menos 7, o quê? Gramas. Que em notação científica vai dar o quê? 4,2 vezes 10 a menos 5 gramas. Tá bom? Então, ó, esta aqui é a resposta do item A em notação científica. Tá bom? Muito bem. O item B, o que ele pergunta? Considerando que os alimentos com conteúdo de mercúrio acima de 0,5 vezes 10 a menos 3 gramas por quilograma de alimento não podem ser comercializados. Então, olha só, tem várias formas de fazer essa segunda parte aqui, tá bom? Então, ó, vamos deixar só ele aqui em evidência e vamos lá, ó. O que a gente observou? Que a gente tem 4,2 vezes 10 a menos 5 gramas de mercúrio em 25 gramas de atum. Se a gente tivesse 1.000 gramas de atum, porque esse dado aqui, ó, ele coloca aqui, ó, deixa eu dar uma realçada aqui, ó, 0,5 vezes 10 a menos 3 por quilograma de alimento, ó, tá bom? Nós vamos comparar. Então, ó, em 1 quilograma de atum deveria ter X. Se a gente fizer essa conta, X vai ser dado por 1.000 vezes 4,2 vezes 10 a menos 5, tudo dividido por 25. Tá bom? Se eu pegar 1.000 e dividir por 25, poderia fazer essa conta do jeito que você bem entendesse, tá, gente? Vai dar 40 isso aqui, ó. Tá bom? 40 vezes 4,2 vai dar 168. Então, ó, essa conta aqui vai dar 168 vezes 10 a menos 5 gramas.
E agora, como é que eu comparo? Notação científica, isso aqui vai dar 1,68 gramas, perdão, vezes 10 a menos 3 gramas. Tá bem? Em 1 quilograma. Perceba que, vou deslocar a luz um pouquinho. Perceba que esse valor aqui, ó, vou puxar aqui para cima. 1,68 vezes 10 a menos 3 é maior que 0,5 vezes 10 a menos 3. Por que eu estou comparando com isso aqui? Porque, ó, se estiver acima desse valor, tem que ser bloqueado, tem que ser confiscado. Então, como a quantidade de mercúrio é superior a essa quantidade aqui, tá? O atum deve ser confiscado. Tá? Não basta só responder confiscado, tem que mostrar por que ele está sendo confiscado em cima dos resultados que a gente teve, tá bom, gente? Muito bem, vamos para o próximo exercício. Quase acabou, opa. Está quase acabando aqui. Ó, o inseticida Paration tem a fórmula molecular C10H14O5NSP. Assinala a alternativa que indica a massa de 1 mol dessa substância. Então, o que a gente vai fazer? Calcular a massa de 1 mol dessa substância. Então, vamos lá. Como eu disse, carbono tem massa. Tem 10 carbonos, que tem massa 12. Hidrogênio tem 14 hidrogênios, que tem massa 1. Depois vem o oxigênio. Tem 5 oxigênios, que tem massa 16. Nitrogênio tem um só, que tem massa 14. Enxofre também tem um só, com massa 32. E fósforo também tem um só, que tem massa 31. Então, fazendo essas contas, 10 vezes 12 vai dar 120. 14 vezes 1 dá 14. 5 vezes 16 dá 80. 14. 32. E 31. Então, se eu somar tudo isso aqui, eu vou ter a massa de 1 mol dessa substância. Esse 14 ficou bem feinho. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Então, vamos lá. 0 com 4, 4, com 0, 4, com mais 4, 8, com 2, 10, com 11. Vai 1. Certo? Perceba que você fez isso aqui, ó. Já deu para ver qual que é a resposta, né? Mas vamos continuar. 3, 4, com 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vai 1 com 1, 2. Tá bom? Próximo exercício. Um medicamento contém 90 miligramas de ácido acetil salicílico por comprimido. Pergunta A. Qual a massa de ácido acetil salicílico em gramas contidas no comprimido? Bom, gente, aqui é uma questão de unidade só, né? Lembra, nas questões de massa, tinha grama, 2 unidades e miligramas. Bom, você tem 90 miligramas, quanto que dá em gramas? Vou colocar a resposta em amarelo aqui, ó. Vai dar 0,090 gramas. É essa a nossa resposta. Bom, teve bastante gente aí que calculou mol, como calcularam direitinho, eu acabei contando, tá? Mas vamos ter um pouquinho mais de atenção aí no enunciado, tá bem? Pergunta B. Quantas moléculas dessa substância há em comprimido? Então, olha só. 1 mol dessa substância vai ter 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas
que vão corresponder a um certo valor de massa que eu não sei qual que é. Vou calcular. Carbono tem massa 12, tem 9 carbonos, que vai dar 108. Hidrogênio tem massa 1, tem 8 hidrogênios, que dá 8. E oxigênio tem massa 16, tem 4 oxigênios, vai dar 64. Se eu somar tudo, 8 com 8, 16, com 4, 20. Vai 2 com 6, 8. Ficou feio demais esse 8 aqui, vamos apagar ele. Com 180. Então, achei aqui a massa, ó, 180 gramas. Como tem 90 miligramas é 0,090 gramas. Quantas moléculas? X, está aqui nossa regra de 3. Então, X vai ser dado por 0,090 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, dividido por 180. Bom, gente, se a gente fizer essa conta aqui, quanto que vai dar? Ó, 0,090 vezes 6 e dividido por 180 vai dar 0,003 vezes 10 a 23. Que em notação científica vai dar o quê? 3 vezes 10 a 20 moléculas. Beleza? Essa é a resposta do nosso item B. Tá bem? E o último exercício aqui, eu coloquei aqui porque eu achava que na lousinha aqui ia ficar mais fácil. Eu quero fazer umas anotações aqui, ó. O que nós temos aqui? Ó, eu tenho temperatura de fusão e temperatura de ebulição. Então, se a gente fizer uma escala aqui de temperatura, ó, aumentando a temperatura, aqui é a fusão e aqui é a ebulição. Tá bem? O que eu tenho entre esses estados físicos? Ó, antes da fusão, eu tenho o estado sólido. Entre a fusão e a ebulição, eu tenho o estado líquido. E depois da ebulição, eu tenho o estado gasoso. Tá bem? Então, a pergunta é o seguinte: foram dados esses combustíveis e eles perguntam quais são líquidos. Ó, pergunta aqui, ó, líquidos a temperatura de 25 graus Celsius. Então, ó, o que vai acontecer com o butano? 25 graus Celsius está aqui, ó, vou marcar com asterisco. Então, ó, o butano é gás. Tá bom? O 25 graus Celsius, ó, na nossa escala de temperatura por etanol, ele está aqui. Certo? Ele é maior que 112 e menor que 78. Então, para o etanol, ele é líquido. Então, já chamo uma parte da resposta. Tá? Para o metano, ó, 25 graus Celsius é maior, tá aqui, ó. O metano também é gás nessa temperatura. 25 graus Celsius, ó, o metanol também está aqui entre esses dois valores do 25, né? Então, o metanol também é líquido. Outra parte da resposta. E 25 graus Celsius também está aqui entre menos 57 e 126. Então, o octano também é líquido. Então, ó, são combustíveis líquidos a temperatura ambiente. Butano, não. Etanol, sim. Metanol, sim. Octano, sim. Achamos a alternativa, tá bom?
Essa aqui. Beleza, pessoal? Espero que eu tenha ajudado aí, tá bom? Esse fica sendo nosso vídeo aí de resolução de prova que alguns alunos pediram. Falou!